Encontrar novas rotas mais rápidas e seguras sempre foi um desafio para a navegação. Para vencer grandes barreiras naturais e encurtar caminho e tempo de viagem, várias obras foram realizadas ao longo da história. Mesmo assim, existem ainda desafios a serem vencidos e, na medida em que novas tecnologias são desenvolvidas, novas soluções vão surgindo. E hoje falaremos de uma dessas soluções, que é sem dúvida uma ideia ousada e que pode mudar completamente a navegação em uma das regiões mais perigosas do mundo, até mesmo servir de modelo para outras obras que podem promover mudanças no transporte global. E que ideia é essa que se coloca como uma solução tão inovadora? Será que a humanidade já tem tecnologia capaz de executar esse projeto? E quando será possível ver essa obra concluída? Se você quer saber as respostas para essas perguntas e muitas outras, preste atenção nesse vídeo, porque até o final vamos ampliar nosso conhecimento global sobre a Noruega e o projeto do primeiro túnel para navios do mundo. E se você se interessa por assuntos militares, inscreva-se no nosso canal Conhecimento Militar. O link está no primeiro comentário. Para entender um pouco a necessidade dessa construção, como é de costume aqui no canal, vamos voltar um pouco no tempo para falar do contexto da região e da evolução da engenharia, o que torna possível realizar essa obra inovadora. Durante muito tempo, os seres humanos procuraram formas de elaborar construções de canais para a passagem de navios, sempre com o intuito de encurtar as viagens, reduzir riscos e, consequentemente, aumentar os lucros também. Isso porque durante muito tempo o transporte marítimo foi o principal meio de locomoção, tanto de pessoas como de cargas. Porém, mesmo sendo obras de grande importância, durante muito tempo elas existiram apenas na cabeça dos seus idealizadores, pois a tecnologia e os conhecimentos eram até então insuficientes para a execução de tais projetos. A situação começou a mudar após a Revolução Industrial e a invenção de diversas máquinas. Nesse contexto, França, Inglaterra e Egito se uniram para construir uma das maiores obras já realizadas, o Canal de Suez. A obra reduziu o trajeto entre Ásia e Europa em aproximadamente 7.000 quilômetros e inspirou a construção de outros canais, como o do Panamá, inaugurado em 1914. Mas nem todos os locais que precisam de uma passagem marítima têm condições de tais empreendimentos. E a Noruega já vem estudando o caso há mais de 100 anos para achar uma solução e contornar um dos locais mais perigosos para a navegação em seu território. Mas será que depois de tanto tempo finalmente encontraram a solução? É o que vamos ver a seguir. Devido à geografia do país, a navegação é um dos meios de transportes mais importantes da Noruega e contornar a península de Stad sempre foi um problema para os navegantes noruegueses. Inclusive, alguns estudos apontam que essa era uma região evitada até pelos vikings. E olha que os vikings dificilmente arregavam para alguma coisa. Se nem eles, que possuem a fama de corajosos, enfrentavam, dá para imaginar que seja perigoso mesmo. E realmente é. Nessa região, são registradas as maiores velocidades de vento, além de ser constantemente um local típico de tempestades e até mesmo de intensos furacões. Por isso, é muito comum que as embarcações passem longos períodos ancoradas, esperando a melhora nas condições climáticas para seguirem com a viagem sem riscos. E se você está pensando que precisam esperar por serem barcos pequenos, está enganado. Até mesmo os de grande porte precisam aguardar até que o mar se acalme. O grande problema da região é que essa é a única península da Noruega totalmente exposta ao mar. As outras que existem são protegidas por pequenas ilhas que funcionam como quebra-ondas. Para solucionar o problema, em 1870, os noruegueses começaram a discutir a construção de um túnel na parte mais estreita da península para evitar que as embarcações dessem a volta. Além de reduzir a distância, fugiam desse clima terrível. Eu só vejo vantagens. Mas tem um porém. O problema é que, com o passar do tempo, as embarcações foram se tornando cada vez maiores e as limitações técnicas acabaram inviabilizando o projeto inicial. Somado ao alto custo, o projeto acabou engavetado por mais de um século. Aparentemente, a ideia passaria mais algum tempo dentro da gaveta,
pois apesar do governo ter incluído o túnel no Plano Nacional de Transportes, o valor para a execução da obra havia sido retirado do orçamento nacional, ou seja, o mesmo que nada. Somente após fortes pressões da oposição, o governo mudou de ideia e destinou o valor para a obra. E estamos falando de muito dinheiro. O custo total está estimado em 2 bilhões e 800 milhões de coroas norueguesas, que equivalem a 325 milhões de dólares, que por sua vez, na cotação atual, representa mais ou menos 1,5 bilhão de reais. Como já dissemos, o túnel deve ser construído na parte mais estreita da península por motivos óbvios. Com um comprimento de 1.700 metros, 37 metros de altura e 26 metros de largura, o túnel terá uma profundidade de 12 metros, o que permitirá a passagem de navios de até 16 mil toneladas. Esse será sem dúvida o primeiro túnel para navios do mundo, porque já existem outros que servem para a passagem de barcos, como o túnel de Malpa, na França, e que existe inclusive há bastante tempo. Contudo, até o momento, esses túneis servem apenas para a passagem de pequenos barcos. A obra norueguesa é a primeira do mundo para grandes embarcações, e os desafios são igualmente colossais. Quer ver? Então olha isso. A obra deverá ser executada em duas frentes, iniciando com as escavações pelas extremidades e se encontrando no meio. A parte superior do túnel deverá ser executada de maneira convencional, com a utilização de explosivos e perfuratrizes, iguais às que se realizam para a construção de túneis rodoviários. E podem ficar tranquilos, que experiência para isso não falta. A Noruega já construiu mais de 1.000 desses túneis por todo o país. A dificuldade principal vai ficar por conta da escavação do leito do túnel, que vai exigir a construção de barreiras para impedir que a água do mar entre. Após o fechamento das entradas, o leito será totalmente escavado e somente após todo o material ser retirado, o túnel vai ser inundado lentamente. Quando tudo já estiver alagado, será realizada a última etapa, que vai ser a retirada das barreiras. Como estamos falando de um túnel escavado na rocha, sempre vai existir o risco de desprendimento de fragmentos, que podem atingir pessoas e embarcações. Esses riscos serão reduzidos com a aplicação de uma camada de concreto projetado e também com a proibição de pessoas no convés durante as travessias. O tempo para cruzar o túnel será de aproximadamente 12 minutos apenas. Hoje, os navios levam 2 horas para circular pela península, o que mostra uma considerável redução de tempo, além, claro, de reduzir drasticamente o período de espera por melhores condições climáticas. E talvez o principal benefício seja a aceleração no desenvolvimento de 2 das principais atividades econômicas norueguesas, que são a pesca e a aquicultura. Um ponto que ainda soa como um desafio adicional é encontrar locais para depositar o grande volume de rochas que a obra vai gerar. Segundo o projeto, serão retirados 3,5 milhões de metros cúbicos de rochas, um volume que necessitaria de 750 mil viagens de caminhão para a retirada do material. Bastante, hein? Só que nesse caso, a rocha será retirada por meio de barcaças, mas ainda assim é muito. Também serão necessárias algumas desapropriações para a execução do projeto. Entretanto, segundo o governo, as conversas com os proprietários estão avançadas e sem nenhum problema. Como parte da validação, vários testes já foram feitos e, de acordo com as verificações, foram determinadas as condições de segurança para a operação do túnel. As embarcações deverão manter uma distância de 400 metros uma da outra. Assim, cerca de 5 embarcações poderão cruzar o túnel a cada hora. Na verdade, a gente só vai saber o número real quando o túnel estiver inaugurado, pois, no caso de embarcações pequenas, vai ser permitida também a passagem simultânea. E em breve, todos poderemos saber no que isso vai dar, pois o governo norueguês pretende contratar a empresa responsável ainda em 2022 e a previsão é de que os trabalhos comecem no primeiro semestre de 2023. A conclusão da obra está prevista para 2026. E aí, depois de tanto tempo engavetada, você acha mesmo que agora a obra finalmente vai sair do papel? Responda aí nos comentários pra gente saber. Amplie ainda mais seu conhecimento global assistindo os vídeos sugeridos e inscreva-se para ser notificado a cada vídeo novo. Muito obrigado por assistir até aqui. Abraços e até o próximo vídeo!